Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevistas, sempre uma conversa boa com alguma personalidade do movimento espírita do Brasil, todo sábado às 20 horas. E hoje, para alegria minha, eu estou aqui com um cearense aqui do Nordeste, aliás, pernambucano adotado, que esteve aqui entre nós, e hoje em Brasília, o querido pesquisador Samuel Magalhães, escritor, autor dessas duas pérolas, Charles Richer, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, e Charles Richer, o apóstolo da ciência, essas duas obras notáveis já, a gente vai conversar, inclusive o meu plano de tela, eu coloquei a querida Ana Prado, né? Eu disse ao Samuel, entre o bigode do Charles Richer e a imagem da Ana Prado, eu preferi a imagem da querida Ana Prado. Então, eu peço permissão ao meu querido entrevistado para a gente fazer uma prece de início da nossa entrevista e agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de um encontro, de um reencontro com um pesquisador para tratarmos de assuntos referentes à nossa amada doutrina espírita, essa doutrina de libertação de consciências, levantando o véu do que estava encoberto para compreendermos melhor a realidade espiritual. Então, pedindo permissão a Jesus, o nosso mestre amigo, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Samuel Magalhães, aí no Distrito Federal. Tudo bom, Samuel? Que prazer e muito obrigado por você conceder essa entrevista para a gente. Boa noite, Bruno. O nosso abraço, gratidão pelo convite e quero dizer que é um prazer estar aqui com você, até porque o nosso tema central é Espiritismo. E é sempre muito bom falar de doutrina espírita. Então, meu amigo, que nós aproveitemos esses instantes aqui para nos deleitarmos com a nossa doutrina, aquela que nos sustenta o passo na presente existência, né? Então, o nosso abraço fraterno e extensivo aí a todos aqueles que estejam nos assistindo. Pronto, Samuel, falei que você é cearense, deu uma passadinha, pousou aqui na Veneza brasileira, está em Brasília. Como eu pergunto sempre, a minha primeira pergunta para todo entrevistado, Samuel, queria que você narrasse aí tua trajetória dentro do movimento espírita. Olha, eu cheguei no espiritismo por uma porta que ainda recebe muita gente, que é a porta da dor. Isso porque cheguei com problemas espirituais, né, com processo obsessivo instalado de longa data. Foram 10 anos nesse processo e que foi, dentre o conhecimento que eu tenho das pessoas que mantive contato, um dos casos mais sérios, porque eu tive muitas internações em hospitais de Fortaleza, como o Mirei Lopes, a Casa de Saúde São Gerardo, o Instituto de Psiquiatria. Mas um dia eu fui levado a conhecer o espiritismo através de uma irmã que é médica, à época trabalhava como médica do Lar Fabiano de Cristo, na casa de Maria Alice, e o Lar Fabiano de Cristo de Orientação Espírita. Então, a coordenadora, conversando com minha irmã, disse para ela que o meu problema poderia ser mediunidade. Então, nessa época, eu já não estava trabalhando, não estava fazendo nada, porque vivia internado. E então eu fui levado a conhecer essa moça. Me levaram dizendo que ia levar à praia, porque eu não queria assunto com essas coisas. Então, me levaram até lá e, conversando com ela, ela perguntou se eu queria ficar bom, e lógico que eu queria ficar bom, eu disse para ela. E ela, depois de conversar, explicar algumas coisas, ela me deu de presente o Evangelho segundo o Espiritismo,
uma edição de bolso do IRI, do Instituto de Difusão Espírita, uma ediçãozinha de capinha branca. Recordo como se fosse hoje. Me deu de presente, então eles me levaram para casa, guardei o livro. No outro dia de manhã, acordei muito cedo, o dia estava clareando, e eu lembrei do livro. Eu digo, eu vou pegar aquele livro e vou ler. E comecei a ler o Evangelho. E tirei um cochilo lá por 9, 10 horas da manhã, tive uns sons coloridos pela primeira vez, depois vi a saber que possivelmente era um desdobramento. E o fato é que naquele dia eu li o livro inteiro, de capa a capa eu li o Evangelho segundo o Espiritismo em um dia. Então, no dia seguinte, aí já fui eu que pedi para ver a moça, me levaram lá e ela me perguntou se eu havia começado a ler. Eu disse, não, mas eu já terminei. Ela me olhou assim, com a expressão de quem diz, mas esse menino não bate bem realmente. Mas ela me deu o Livro dos Espíritos, que eu perguntei se tinha mais livros como aquele. Ela me deu de presente o Livro dos Espíritos, que eu demorei mais, passei 2 dias para ler o Livro dos Espíritos, a primeira vez que tive contato com ele. Desde então, não tive mais internações, não tomei mais remédios, fui encaminhada a uma casa espírita que ela frequentava, depois me vinculei logo depois a uma mocidade no Centro Espírita Caminho da Luz, e aí começou a trajetória, né, dentro do Espiritismo. Fui me envolvendo com as tarefas de cunho assistencial, com campanha do quilo, as reuniões de estudo da mocidade, que eram os domingos de manhã, a gente passava os domingos estudando, e com o tempo eu comecei a participar das reuniões públicas, além, lógico, da mediúnica, depois de conhecer o assunto. Morei no Ceará por um tempo, ainda depois disso, que eu morava em Fortaleza, mas aí eu fui para o interior do Ceará, cidade chamada Barro. No interior do Ceará fica uns 460 quilômetros de Fortaleza. E lá na cidade não havia centro espírita. Eu cheguei lá no dia 9 de julho de 87. No dia 4 de outubro daquele ano, nós estávamos inaugurando o primeiro centro espírita da cidade, que é o Centro Espírita Francisco de Assis. Nós fundamos esse centro, que agora eu vou fazer palestra em julho com eles, no seminário que tem o mesmo tempo do centro. Então, fundamos esse centro, passei 3 anos, vim para Brasília, aqui frequentei a Comunhão Espírita de Brasília e o Atualpa, voltei para Fortaleza, por questões profissionais, e lá voltei ao João Evangelista, que era o centro de origem, o SESG, é o mesmo núcleo que hoje está o Luciano e tantos amigos. De lá, por questões profissionais, eu fui ao Amazonas. E lá no Amazonas, então, me vinculei a um centro espírita, o Consolador, e fui até dirigente desse centro, e pouco depois a Federação Espírita Amazonense, onde eu fui diretor de comunicação social, e lá nós escrevemos um trabalho sobre o espiritismo no Amazonas. Foi publicado aí em 2004 e 2003. Fizemos um primeiro trabalho sobre Ana Prado e depois sobre o Amazonas. Montamos um museu espírita do Amazonas, fizemos toda a pesquisa, todo o material arrecadado, tudo fomos nós que fizemos, e deixamos estruturado, funcionando o museuzinho espírita no Amazonas. Isso eu morei lá de 2000 a 2004. Depois eu fui para o Recife, onde eu o conheci, aí tivemos no Peixotinho, onde trabalhei com a juventude, fazia palestras, e os meus trabalhos de pesquisa. E do Recife voltei para Brasília, e estou na FEB desde 2009, com quem eu já tinha amigos, colaboro na área de memória, de pesquisa, de obras raras, na área de museu, também na Federação Espírita Brasileira, e fazendo as pesquisas e escrevendo. E dessas pesquisas é que nasceu aí o livro do Charles Richer e também o da Ana Prado, e um outro trabalho que estamos realizando, além de alguns artigos. Então, passamos por esse caminho. Lá em Fortaleza também estive vinculado à FEEC, onde eu tive um tempinho como diretor de assistência e promoção social. Fundamos em Fortaleza um centro espírita, Grupo Espírito Cirineu do Caminho, que está lá, continua lá.
porque o meu trabalho foi me transferindo, e aí nós terminamos criando algumas casas, especialmente essa do interior, que não tinha nenhuma, né? E ainda hoje estamos aqui na luta, vinculados à FEB, colaboro com a assistência social na Federação Espírita Brasileira, além das atividades normais, como a reunião mediúnica, as palestras públicas, artigos para o reformador. É o que nós temos feito, né? E é pouco, porque o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho e vê que o tempo passa rápido, né? Então, é muito pouco que temos feito, mas dentro daquilo que a nossa pouca evolução permite, foi o que realizamos nesse período. Então, participei do movimento espírita do Ceará, no interior e em Fortaleza, também aí no Recife, no Amazonas e aqui na Federação Espírita Brasileira, aqui no Distrito Federal. Meu amigo, esse pesquisador foi um verdadeiro andarilho, né? Porque Amazonas, Recife, né? Brasília, lugares distantes. Né? Pessoal, o Samuel Magalhães, aqui no Recife, fez parte da Fraternidade Espírita Peixotinho, lá em Boa Viagem, do grande e querido Humberto Vasconcelos. E a gente vai tocar aqui ainda no Humberto Vasconcelos quando falarmos sobre Ana Prado. Mas, meu querido Samuel, eu queria começar com essa personalidade, você que escreveu Charles Richer, o apóstolo da ciência e o espiritismo, né? Este homem que recebeu em 1913 o Prêmio Nobel pelo reconhecimento a seu trabalho sobre anafilaxia, né? Em 1913. Vejam bem, um Prêmio Nobel. Eu queria, primeiramente, lhe perguntar, para a ciência, né, um Prêmio Nobel, mas para o espiritismo, Samuel, que importância teve Charles Richer? Olha, o Charles Richer é um cientista por excelência, né? Inclusive, foi curioso como começamos a pesquisar sobre Charles Richer. Quando morávamos no Amazonas, que foi entre 2000 e 2004, julho de 2004, numa das pesquisas que fazíamos sobre o espiritismo no Amazonas, foi onde também descobrimos a Ana Prado, até por sugestão do Luciano Klein. E quando fazíamos essa pesquisa, eu me deparei com uma revista da década de 1930, que era uma revista da sociedade amazonense, muitas coisas da sociedade, e nós visitávamos essas revistas antigas, porque nelas nós descobríamos, muitas vezes, a data de nascimento, porque era comemorado o aniversário de uma personalidade ou outra, que estava envolvida com o espiritismo. Ou fotografias dessas personalidades estavam nessas revistas. Então, era uma fonte que nós utilizávamos com essa finalidade para, a partir daí, complementar essas pesquisas. E numa dessas revistas que eu estava manuseando, uma delas, na capa, trazia um título, O Sonho Alado de Richer. E aquilo me chamou a atenção. Eu digo, será que isso poderia ser alguma coisa com Charles Richer? Embora eu achasse improvável que no Amazonas houvesse uma revista que se falasse de Richer, chamava O Sonho Alado de Richer. Mas, curioso, como todo pesquisador, historiador, eu fui ver o artigo. E o artigo era sobre a presença de Charles Richer no Amazonas, no final de 1908 até janeiro de 1909, em que Richer, que era ele mesmo, havia feito uma viagem ao Brasil e passou 30 dias no Amazonas, fazendo uma pesquisa com os pássaros, sobre o voo dos pássaros, porque ele estava trabalhando nos projetos de aviação com um engenheiro também francês, Victor Tatin, e com Louis Breguet,
que foi quem depois criou a Air France, a companhia aérea da França. Então, aquilo me chamou a atenção, Richer, 30 dias no Amazonas. A partir dali, eu fui nos jornais da época, e na época, como a língua estrangeira falada mesmo era o francês, encontrei muitos textos em francês nos jornais da época, inclusive o discurso de Charles Richer, antes de deixar o Brasil, no comecinho de 1909, ele foi publicado em francês no jornal. Tive que traduzir para poder utilizar. E se era publicado em francês, é porque tinha muita gente que lia francês. E esse não era um único texto de Richer. E ele tinha vindo com o filho dele, o Charles Richer Filho, também era médico, professor da Sorbonne, também esteve aqui com ele. Nisso, descobri que ele esteve no Rio de Janeiro. Antes de ir ao Amazonas, Richer passou pelo Rio e lá fez palestras sobre metapsíquica. E sobre metapsíquica e espiritismo surgiram muitas questões na época. Aí encontrei umas cartas que foram trocadas entre Charles Richer e um farmacêutico que vivia em Manaus. Ele não era amazonense, ele é do Maranhão. E nessas cartas ele questionava algumas posições de Richer dentro da metapsíquica. Ele que era espírita, o Raimundo Palhano, Raimundo de Carvalho Palhano. E nós pegamos essas cartas para ver a discussão entre eles. E o Richer, com a elegância muito grande, mas colocando assim o pensamento dele. Porque Richer, acima de qualquer coisa, era um cientista. Era alguém que investigava. Então, o grande valor da pesquisa de Charles Richer para o espiritismo, na minha opinião, reside em 2 pontos. Em primeiro lugar, que ele era esse cientista que nós estávamos falando, de laboratório, uma inteligência primorosa. Se dizia à época, e pegamos vários excertos da época, que se dizia que ele era o homem mais inteligente da França, e a França era o centro do conhecimento na época, Paris. Então, era considerado o homem mais inteligente na época. Para vermos, além de ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1913, Richer também inventou o primeiro helicóptero em 1908. Então, ele transitou por tudo que era área assim, do conhecimento, foi historiador, foi, digamos, psicólogo, ele antecedeu o próprio Charcot nas pesquisas de psicologia, escritor não só de obras, digamos, médicas e históricas, mas também de literatura, ganhou o prêmio de literatura. Então, ele era um cientista acima de qualquer coisa. O outro ponto que eu acho importante é que Richer não era espírita. Ele até duvidava da teoria espírita, achava a teoria espírita, ele mesmo diz muitas vezes, como se fosse infantil, ela não se via de base, apesar de que ele diz, no seu tratado de metapsíquica, respeitar Allan Kardec, porque era um cientista consciencioso que deduzia a partir de experimentos. Ele faz esse reconhecimento. Então, ele não era aquela pessoa movida pela fé. Ele era alguém movido pelo laboratório. Então, ele vai investigar os fenômenos ditos espíritas, porque ele foi convidado até a época. Quem primeiro fala com ele sobre esses fenômenos foi Alexander Aksakov. Ele era amigo desse povo todo. Aksakov chega para ele e diz: olha, professor Richer, nós temos fenômenos assim acontecendo, que era o fenômeno de efeito sísmico. E ele disse: olha, um fenômeno desse eu vou até o fim do mundo para ver, para averiguar. E eles conversaram e disse que alguns meses depois ele encontra com Aksakov outra vez. E Alexander Aksakov disse para ele: olha, professor, não é preciso você ir no fim do mundo. Vamos à Itália ver os fenômenos da Eusápia Paladino. Aí ele convida e Richer vai com ele ver o fenômeno da Eusápia Paladino. E é a partir da Eusápia Paladino, da substância que exalava dela,
o fluido nos fenômenos de efeito X, nas materializações, é que ele dá o nome de ectoplasma, que o termo é criado por Charles Richer, quando observa a Eusápia Paladino. Então, ele era um homem realmente de ciência. A fé, digamos, mística, não o movia. Era um homem de laboratório. Era impressionante. Samuel, eu queria lhe perguntar, você falou em Akizakov e Richer, um homem de ciência. Rapaz, ele foi com Gabriel Delany naquelas experiências de Vila Carmen, na Argélia, não é? Então, duas médias, né? Marta e Alixa, e ali, ele, como fisiologista, ele prepara a solução de barita, né? De barita. Bemboá se materializa, ele pede para Bemboá soprar, houve a precipitação do gás carbônico. Mas, meu amigo, eu vou lhe fazer essa pergunta, que a gente tem Crookes, William Crookes com Kate King. Charles Richer foi além de Crookes? Penso o seguinte, que o primeiro grande cientista a investigar os fenômenos espíritas e chegar à conclusão de que esses fenômenos eram uma realidade foi, de fato, William Crookes, o grande físico e químico inglês, descobridor do talho, do estado radiante da matéria. Então, era um homem muito respeitado no meio científico. Então, ele foi o primeiro a se debruçar e concluir pela ocorrência desse fenômeno. Tanto que, ao final dos seus estudos, que vão ali mais ou menos de 1869 até 1872, 74, o início, quando ele trabalha o Crookes com o Eusápia Paladino, ele trabalha com a Florence Cook, ele trabalha com uma das irmãs Fox também, esteve em reuniões com Crookes, quer dizer, foram alguns médicos com quem ele conviveu. Com Elizabeth Desperance também, não é? Madame Desperance, Elizabeth Desperance. Então, quando o Crookes termina a pesquisa, ele diz, com referência ao fenômeno espírita, já não digo mais que isso é possível, mas digo que isso é verdade. Então, no meio científico mesmo, acadêmico, Crookes foi, até onde se sabe, a primeira pessoa que realmente atestou isso. Mas o Richer, ele pesquisa o fenômeno por mais de 40 anos. Então, Richer se delonga muito mais tempo que Crookes nessa investigação. E ele vai em uma esteira muito grande. Foi companheiro de Gabriel Delany e tantos outros, de Ernesto Bozano, que era amigo pessoal dele, inclusive, já no final da vida, é que ele vai escrever a Ernesto Bozano, isso nós colocamos no livro. Ele escreve a Ernesto Bozano para dizer a Bozano que se dobrava à teoria espírita, dizendo que ela era melhor para explicar esses fenômenos. E essa carta que ele escreve a Bozano, Ernesto Bozano publica no Psych News de 30 de maio de 1976, que, inclusive, nós colocamos no livro também, o livro que foi publicado em 2007. Então, esse é Richer. Ele escreveu o Tratado de Metapsíquica, que é uma obra extraordinária sobre os fenômenos espíritas, que ele dava outro nome, mas são os mesmos fenômenos. Outra coisa, o Richer nunca negou os fenômenos. Ele achava que a causa poderia ser outra, por isso tem uma das suas obras chamada O Sexto Sentido. Mas dizer que o fenômeno, que aquilo era fraude, isso e aquilo, ele nunca disse, desde as suas investigações, ele atesta. E qual a grande virtude do Richer, além de não ser movido pela fé, era um homem de ciência, né? É o fato dele levou o fenômeno espírita para a mesa acadêmica, porque o Tratado de Metapsíquica é isso, ele levou para dentro das academias, da universidade. Foi Richer quem fez isso. Então, realmente, uma alma, além de ser uma alma boníssima, os biógrafos seus da época dizem que ele nunca deixou de ajudar quem chegasse, quem batia a porta dele, que sempre batia para pedir ajuda. Ele era uma alma generosa, o Charles Richer. Ô Samuel, a metapsíquica criada por Richer teve como sucedâneo, né,
a parapsicologia de José Beck Heine e Dona Luísa Heine, né? Então, você acha isso mesmo? A parapsicologia foi uma continuação lá da metapsíquica de Richer? Eu não diria uma continuação na íntegra, mas ela bebeu na metapsíquica. Foi dali que J.B. Heine e mais as coisas retirou, digamos assim, o alicerce do que viria a se tornar a parapsicologia deles, porque quase todos esse material que eles usam vinham de lá. Por exemplo, Richer já usava esses baralhos, essas coisas todas, para fazer essas investigações, usava o hipnotismo, porque ele usa a hipnose ainda na década de 1860. Ele usa a hipnose para investigar esses fenômenos. Nem conhecia espiritismo, ou se ouvira falar, não deram nenhuma atenção ainda a essas questões. Então, esse material de Richer, sim, ele foi base para a parapsicologia de J.B. Heine. Agora, você vê uma coisa, né, Samuel? O Richer, com esse contato todo que teve com os espíritas, embora não era espírita, né? Já a parapsicologia, você viu que os padres católicos sequestraram a parapsicologia, querendo usar a parapsicologia para negar o espiritismo, né? E beberam na fonte de Richer, que comprovou. Sequestraram e deformaram. Pois é. Porque existe a parapsicologia, existe a parapsicologia, por exemplo, do Quevedo, que é só dele, né? Que não tem sustentação. Enquanto que o trabalho de Richer e Heine é um trabalho científico, realmente, desvinculado dessas questões religiosas. E Richer se manteve assim durante toda a vida, porque ele foi formado dentro do laboratório. O pai era professor da Sorbonne, ele vivia envolvido com cientistas, os mestres dele todos foram cientistas à época. Então, ele era aquele São Tomé dos dias de hoje, ou daqueles dias, que era ver para crer. É tanto que quando Charles Richer desencarna, e isso é interessante, nós colocamos essa mensagem no livro, que é intitulada A Passagem de Richer, recebida por Chico Xavier em 21 de janeiro de 1936, pelo Espírito Humberto de Campos, em que ele vai narrar um diálogo entre Jesus e um dos seus prepostos acerca dos cientistas, em que Jesus pergunta como estão os cientistas aqui na Terra. Aqueles que vieram para ajudar Allan Kardec e comprovar cientificamente a imortalidade da alma. E ele começa a falar, diz que alguns já tinham retornado e outros estavam por aqui ainda. E no texto, o Cristo teria perguntado assim: cadê aquele que aqui vivia perguntando as coisas, que queria saber de tudo? E o preposto então diz: Senhor, estás falando de Charles Richer, aquele que reencarnou em Paris, na França, filho de uma notabilidade da medicina? É esse mesmo. Não, ainda está por lá. E tem prestado grande auxílio, auxiliado a humanidade com isso, até pelas pesquisas de medicina, por exemplo. Ele desenvolve o primeiro tratamento da tuberculose. Ele foi quem inventou, na verdade, a vacina, a soroterapia, antes de Fombral. Isso ele apresenta 2 anos antes na Academia de Ciência da França. Ele que descreveu pela primeira vez as circunvoluções cerebrais. Foi ele quem descobriu o ácido clorídrico na composição do suco gástrico. As investigações dele, foi ele que inventou o primeiro anestésico. Nós temos anestesia hoje, quem inventou o primeiro anestésico foi Richer e um amigo dele, que faziam experiências com cães. E ele ficava dolorido porque os cães sentiam dores, então eles foram atrás de algo que pudesse suprimir essa dor. Então, eles criaram a anestesia, o Charles Richer. Então, essa alma extraordinária.
Então, o Cristo diz então que ia trazê-lo de volta, que já estava na hora. Richer desencarna já com 85 anos de idade. E quando ele desencarna, diz Humberto de Campos que vieram buscar Charles Richer. Diz que Richer, quando se viu saindo do corpo, o corpo já não tinha mais movimento, ele compreendeu que havia desencarnado. E disse que ele chorava. E nessa hora surge para recebê-lo no mundo espiritual nada mais, nada menos do que Camilo Flammarion, Gabriel Delano e Leon Denis. Eles que vão receber o Charles Richer. E nessa hora ele ouve a voz do Cristo, que lhe diz que então iria lhe dar a fé que a ciência não deu, que essa fé mística, ela é irmã da razão, mas ela também transcende. E ali ele começa a orar o Pai Nosso, e só ali ele tem essa consciência já desencarnado. Mas antes ele tinha deixado essa carta para o Bozano, em que ele elogia Bozano pelas suas excelentes, extraordinárias monografias, e diz que Bozano tinha razão, que a teoria espírita era que explicaria todas essas coisas. Então, ele foi importante demais para o espiritismo, e aqueles que dizem que Richer era contra Kardec não conhecem a vida de Charles Richer. Meu amigo, com esse momento aí, você fechou essa passagem de Humberto de Campos, é belíssima, né? Sobre Richer. E que homem impressionante, não é? O homem que ganhou o prêmio Nobel, mas ele ganhou muito mais. Ele foi maior ainda, né, que a sua trajetória na ciência, o grande pesquisador da fenomenologia espírita. Mas, meu querido, vamos lá. A roda do tempo anda, Samuel. Aí, Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Né? Eu queria só falar algo mais acerca dessa mensagem do espírito de Humberto de Campos, a passagem de Richer, para dizer que aqueles que não tenham o livro do Charles Richer e queiram ter acesso à mensagem, ela foi publicada no livro Cartas, Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem está nessa obra, Crônicas de Além Túmulo, quem quiser ler, está lá, para nós vermos a estatura espiritual desse Richer, que de fato é um missionário nas palavras de Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Mas, Ana Prado, falar de Ana Prado, da mesma forma, quando eu estava no Amazonas, esse período que eu morei lá, o Luciano, além de me pedir para fazer uma pesquisa sobre uma cearense que viveu no Pará e viveu no Amazonas, que ele estava pesquisando, inclusive na ocasião, pelo material que encontramos, o registro de óbito, descobrimos que a data de desencarnação dela estava errada nos livros, de acordo com o que estava no registro do cartório, que era uma professora. E, nessa ocasião, foi quando achamos o Richer e alguma coisa da Ana Prado. E o Luciano me disse assim, meu filho, pesquisa alguma coisa de Ana Prado aí do Pará. Aí eu disse, eu vou ver se eu encontro alguma coisa sobre Ana Prado, porque o movimento espírita todo conhecia Ana Prado como Ana Prado do Pará. E eu também. Então, quando eu fui investigar, era Ana Prado do Pará. E quando eu estava investigando, depois de procurar em vários lugares e não achava assim muita coisa sobre Ana Prado, apesar de ter o livro do professor Nogueira de Farias, O Trabalho dos Mortos, que inclusive foi bibliografia desse trabalho que fizemos, foi publicado em 1921 pela Federação Espírita Brasileira, O Trabalho dos Mortos, encontrei na Biblioteca Pública do Amazonas, que ficava pertinho do meu trabalho, assim, acho uns 60 metros do meu trabalho, era muito próximo. Então, eu almoçava, eu tinha 2 horas para almoço, e durante esse intervalo, eu almoçava em meia hora, eu ia para a biblioteca fazer minhas pesquisas. E um dia que eu estava pesquisando sobre Ana Prado, isso foi interessante,
eu encontrei um jornal da cidade de Parintins, no Amazonas, que era um jornal político. Então, eu não tinha motivo algum para olhar aquele jornal, mas me deu uma curiosidade, então eu peguei os jornais. O jornal era de 1911, esses jornais, 10, 11. E quando eu peguei o jornal de 1911, Eurípides, que era Eurípides com I, ele, não é Eurípedes, não, Eurípides. Eurípides de Albuquerque Prado era o nome do marido da Ana Prado. Havia sido eleito prefeito em Parintins. Estava lá no Jornal de Janeiro. E eu achei aquilo engraçado. Eu digo, olha, mas o nome do marido da Ana Prado é Eurípedes. Aqui está Eurípides. Será que é a mesma pessoa? Aí eu fui olhar por conta desse I e desse E. E é a mesma pessoa. Na verdade, o nome dele, de fato, é com I. Os livros traziam Eurípides, não era como ele escrevia e como estava nos documentos. Então, eu peguei e li. Eu digo, interessante, morava em Parintins. Quando eu passei a folha seguinte, assim, aí tinha alguns discursos. Aí eu peguei o número seguinte, o discurso de posse dele. Aí estava o discurso de posse. E no discurso de posse, ele vai falando que foi eleito prefeito para a cidade de Parintins, terra que ele aprendeu a amar, porque era a terra da sua mulher e dos seus filhos. Eu digo, ele está dizendo que Ana Prado é de Parintins, é amazonense. Aí foi que descobri que Ana Prado não era do Pará, mas do Amazonas. Aumentamos as nossas pesquisas, eu fui nos cartórios da época, descobri certidão de casamento, descobrimos as certidões de nascimento dos filhos, que nos permitiram fazer um facsímile que botamos no livro, não é uma transcrição, é o facsímile do registro do livro do assentamento. Fui na Cúria de Parintins, na Cúria de Manaus, atrás de documentos, e foi uma pesquisa, Bruno, que entre o início da pesquisa e a publicação do livro ali, a conclusão dos textos, foram 8 anos de trabalho em torno da Ana Prado. Aí eu estive também, aí eu fui ao Pará, que ela desencarnou lá, aí encontrei o túmulo da Ana Prado, um amigo pegou para mim lá no cartório de Belém uma certidão de óbito, um traslado da certidão de óbito, que lá no traslado também diz que ela é do Amazonas, confirmando. Então, a gente foi reunindo assim esse material. Depois eu tive um contato, eu já estava morando no Recife. Eu fui a Belém encontrar com o Nazareno Tourinho, que, inclusive, é o sogro, já desencarnou, do nosso amigo aí do Recife, o Wilson Garcia. Ele não está mais aqui, o Wilson Garcia, não é? Está em São Paulo, eu acho, né? Ele foi contemporâneo seu aqui com você. Foi. Né? Estive com ele aí. E ele sogro do Wilson, ele é pai da mulher do Wilson. Então, eu tive com o Nazareno Tourinho, inclusive, na época, levei o Charles Richer, tinha sido publicado, levei presente para ele, conversamos muito. Tive com ele umas 2, 3 vezes, que ele ia até fazer a apresentação do livro à época, mas ele teve um infarto muito grave, ficou, inclusive, em coma um bom tempo, e não foi possível. Mas ele me passou muito material, fotografias inéditas, um material de um maestro, Ettore Bossi, eu estou até com material para fazer uma biografia dele, que eu consegui em Portugal, que foi o fotógrafo do Seu Nome da Ana Prado. Então, ele me deu muito material. E, com isso, eu descobri uma sobrinha da Ana Prado no Amazonas, a dona Ana Augusta Nina Correia. É filha do único irmão homem da Ana Prado, que foi desembargador no Amazonas, que era o único irmão homem dela. E aí nós fomos descortinando a vida da Ana Prado, essas pesquisas, e fomos nos entusiasmando, mas fomos guardando o material. Mas ela foi uma médium extraordinária, a Ana Prado. E mencionada, ela mencionada na revista do Instituto Metapsíquico,
Em 3 edições da revista, foi mencionado os fenômenos dela, na França, no IME, que era do Charles Richer, do Darier, Delano também participava, Paul Gibier e alguns outros. Então, Ana Prado ela foi noticiada na França, também foi noticiada na Alemanha, os fenômenos da Ana Prado, tal a extensão. E Gabriel Delane faz uma abordagem do fenômeno da Ana Prado no seu livro Reencarnação. Muita gente passa por cima e não vê, mas está lá, umas 3 ou 4 páginas. Mas tomando como fonte a sua própria obra, a Revista Espírita de 1923 também. Também. Os fenômenos da Ana Prado, né? Mas aí o Gabriel Delane faz esse trabalho em cima das publicações de Nogueira Faria e outros. Mas ela tinha uma mediunidade fantástica, uma mediunidade muito rara também, mas ela não gostava da mediunidade no início. O próprio marido diz isso. Você falando isso, tem um capítulo no seu livro que quem não é afeito aos fenômenos, né, de materialização do espírito Maria Alva, né, que pega uma echarpe e faz um movimento, transforma num texto de flores, né? O fenômeno dela era extraordinário. Ela não gostava da mediunidade em si, embora muita gente dizia que ela não era espírita, mas a mãe era espírita em 1904. Os tios eram espíritas, fundaram centros espíritas ainda no século XIX, lá no Amazonas, foram fundadores da Federação Espírita em 1904. A família dela toda era espírita lá na Prado. E o marido era espírita, que fundou no Amazonas, em 1907, o Centro Espírita Caridade, Amor e Caridade, no Amazonas. Ele foi um dos fundadores. Mas ela tinha essa mediunidade. Quando ela começa com o fenômeno, ela foi chamada uma vez, se negou a participar, que ele queria fazer aquela reunião da mesa, e um dia que ele a chamou, ela, digamos, foi meio de surpresa, como ele diz, e ela participa. Quando bota a mão na mesa, ela bota a mesa, começa a girar, e ela apavora, passa um monte de dia para voltar. E a mediunidade vai aflorando aos poucos, mas ela tinha psicofonia, era médium auditiva, ela tinha sonambulismo, tinha vidência, então, além do efeito físico. Então, era uma mediunidade extraordinária. Esse seu nome que você está revelando, eu achei ele interessante, que é o espírito que se materializa, pega uma parte do ectoplasma. Agora, na materialização da Ana Prado, na época, ela ficava dentro de uma gaiola de ferro. Como é que era feita essa gaiola de ferro? Ela era estreita, a distância entre uma barra e outra era um quadrado e fechado em cima. Então, eles colocavam uma roldana no teto, levantavam essa grade, né, essa gaiola de ferro. Ela entrava na gaiola de ferro, sentava numa cadeira que era parafusada no chão e amarravam a Ana Prado. E depois baixavam a gaiola do teto, parafusavam a gaiola no chão, que já tinha os lugares para parafusar, não tinha como ela sair e nem ninguém entrar. E o espírito se materializava dentro da gaiola junto com ela. E depois atravessava a gaiola. Então, esse espírito feminino pega uma parte do ectoplasma e transforma numa echarpe. E depois, no movimento, como se fosse uma coisa de mágica, ela vai transformar numa cesta de flores, num tapete. É um fenômeno assim, realmente extraordinário. Mas uma das coisas que eu acho mais extraordinária, ali em termos de fenômeno, o espírito de João, que era quem dirigia os trabalhos mediúnicos dela, que, na verdade, o nome dele era Felizmino Olímpio de Carvalho Rebelo. Foi tio materno da Ana Prado. Eles o chamavam de João porque ele comunicou pela primeira vez na noite de São João, no dia de São João. Por isso ficaram chamando de João, mas era o Felizmino. Por orientação dele, as pessoas levavam um recipiente com sementes
de eucalipto, levava um recipientezinho com terra e outro com água. Então, o espírito materializava, atravessava a grade, pegava a semente, removia a terra, colocava na semente, fechava, colocava a água e magnetizava ali naquele momento. Em 20 minutos, a semente do eucalipto havia germinado. Esse é um fenômeno raríssimo, que, aliás, eu não conheço outro na literatura espírita dessa natureza. Em uma ocasião em que pudemos conversar com o Divaldo, aqui em Brasília, estivemos com ele, e falando sobre o livro da Ana Prado, nós comentamos sobre esse fenômeno. E eu nunca havia pensado por esse ângulo. E o Divaldo me disse, não, mas isso é porque os espíritos conhecem as leis da genética. Então, eles atuaram sobre a lei pelo magnetismo para que essa semente germinasse nesse tempo, em 20 minutos. Então, ela tinha fenômenos assim, ela tinha um fenômeno que usamos o mesmo nome que o Nogueira de Faria usou, que é a psicografia cutânea. A pessoa fazia a pergunta mental e ela aparecia escrito no braço da Ana Prado. Aí fazia outra pergunta, a resposta aparecia aqui. Eles chamavam de psicografia cutânea. Então, essas reuniões, Bruno, de cirurgias espirituais, o primeiro da literatura que eu conheço que fazia essas reuniões era Ana Prado. Mas não era ela que fazia a cirurgia. Ela mediunizada, o espírito materializado, e fazia cirurgia nas pessoas. Fazia as cirurgias usando bisturi, pinças, tesouras, cortavam realmente. Então, o único caso que eu conheço, inclusive, da época, era esse da Ana Prado. Então, ela é a única médium brasileira que participou daquilo que ficou conhecido na história como a época das investigações científicas do espiritismo. Ela é a única médium que foi investigada assim nesse período. Desencarnou jovem, aos 39 anos de idade, vítima de queimaduras, ela ou um acidente na casa dela, inclusive, na época que ela suicidou, se falou muito, até no meio espírita, que poderia ter cometido suicídio, e ainda hoje tinha essa conversa, e quando eu fiz o trabalho, eu não toquei nesse assunto, eu não via motivo para a Ana Prado cometer suicídio, então eu nem digo, não vou abordar esse assunto. Aí o Luciano me liga, lá do Ceará, o Luciano Klein, e me pergunta, meu filho, você viu esse fato, você abordou alguma coisa? Eu digo, não, Luciano, não encontrei nada a respeito, então não vou mexer nisso. Já tinha fechado o capítulo. E eu vim em Brasília, nessa época eu morava no Recife. Eu vim em Brasília para um trabalho profissional e fiquei mais uns 2, 3 dias. Então, eu fui à FEB, no setor de arquivo de jornais antigos, de obras raras, o Geraldo me franqueou. E eu fui, mas eu fui não pesquisar na Prado, eu estava fazendo um trabalho sobre Gabriel Delane, na época. E eu entrei na sala, uma sala comprida assim, e eu tinha dado uns 3 ou 4 passos na sala. E eu vi umas revistas em cima de uma mesa, que eram do Pará, na época. Só que, como eu tinha já andado, dado uns 3, 4 passos, eu não podia estar vendo aquela revista. Por quê? Porque elas ficavam atrás. Não tinha como, essa revista espírita do Pará. Foi um fenômeno de dupla vista. Porque eu estava de costa e estava uns 3 metros. Eu digo, rapaz, essa revista do Pará, eu vou dar uma olhada nessa revista, a revista Verdade do Pará, a revista Revelação, eu vou dar uma olhada nessa revista. Eu cheguei lá, era do ano da desencarnação de Ana Prado. Eu comecei a olhar, tinha a partir de fevereiro, ela desencarnou em abril, mas eu fui olhando para ver se tinha notícia dos fenômenos dela. Da desencarnação, sabia que não tinha. Comecei a passar fevereiro, março, abril, maio, junho, tinha algumas notícias muito poucas, assim, mas não teve nada da desencarnação. Tinha a última, era acho de agosto. Eu digo, bom, só tem essa, eu vou olhar essa. Quando eu abri a revista, estava lá uma carta trocada
entre Manuel Quintão, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e Mata Bacelar, que foi o médico que assistiu Ana Prado na sua desencarnação. Eu corrigi, inclusive, a data de desencarnação, a data do acidente, porque ela desencarnou no dia 23 de abril, mas o acidente foi no dia 22. Lá ele explica direitinho. Ela foi fazer comida para um menino, o filho mais novo, usava uns fogareirozinhos a álcool à época, e explodiu a garrafa, aquele fogo pegou nas vestes dela e queimou. Ela teve queimaduras profundas, a mão descarnada, as vísceras expostas, diz o médico. Então, ele vai relatando e ele conversa nas cartas com o Manuel Quintão, e ele diz que no dia da desencarnação dela, ela pegava na mão do Mata Bacelar, que era o médico dela, também era espírita, e comenta com ele, diz: meu irmão querido, eu sempre disse que ia ter uma desencarnação trágica para resgatar o passado de inquisidor cruel que eu fui. Então, Ana Prado mesmo, ela deve ter tido essa revelação, ela diz que participou da Inquisição. Por isso desencarna dessa forma. E também por isso é que eu vim entender, e acho que procede daí, que ela tinha essa ojeriza inicial pela prática da mediunidade. Foi uma coisa que ela combateu no passado. Fica no psiquismo. Então, eu voltei para o livro, que já estava pronto essa parte, estava para mandar para a editora, abri o capítulo, que é intitulado 23 de abril de 1923, abri o capítulo e coloquei um subitem, hipótese absurda, para dizer que ela não havia cometido suicídio. Foi uma missionária da mediunidade, fenômenos comparados a Eusapia Paladino, a Elizabeth Desperance, a Florence Cook, está no mesmo nível os fenômenos da Ana Prado, e alguns fenômenos produzidos só por ela. E era também médio de desmaterialização, ela desmaterializava o próprio corpo. Inclusive, a capa do livro, se a gente observar, a gente vê a palhinha da cadeira por trás da perna e do braço. Ela estava num processo de desmaterialização nessa fotografia. Né? Fenômeno extraordinário. Samuel, então, pessoal, adquiram a obra, embora que Samuel me disse que as duas obras estão esgotadas, né? A da Ana Prado, acho que ainda tem alguns volumes na FEB. O Richer está esgotado, está para sair um novo. O Richer já saiu 4 edições, é para sair outro. Era para ter saído ano passado, mas eu não consegui fazer uns acréscimos que desejava, e também entrou a pandemia, nós resolvemos esperar um pouco, mas vai sair outra edição do Richer. Pessoal, mas não só um documento pelo trabalho de pesquisa, mas tem até um divã fotográfico. Eu não sei, não vai dar para aparecer aqui, fotografias até de materialização, né? Isso. Com a mediunidade. Aí é o João materializado, né? Está muito rico de fotografias e fotos inéditas. Aí tem a foto da luva em parafina das materializações da Raquel Figner, que ela se materializa pela Ana Prado durante mais de 2 horas e deixou muito material em parafina, que são atestados desses fenômenos. E uma dessas luvas em parafina, que está aí fotografada, hoje está na FEB, uma bisneta do Frederico Figner, a senhora Marta Prochnik, no Rio de Janeiro, conheci através de um amigo lá do Ceará. Eu estive com ela, estive na casa dela, vi o material do Figner todinho lá, com essa neta do Figner e a bisneta, e essa luva que eu fotografei e coloquei no livro. Então, eles me ofereceram a luva em parafina. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer a FEB, porque eu acho que o lugar ideal para ficar é numa instituição e não com a gente. Então, fizemos um documentozinho já depois, e passando essa luva para a FEB. Essa luva já tem mais de 90 anos. Né? Aliás, os fenômenos foram em 1921. Está fazendo 100 anos essa luva em parafina. E ela é perfeita, é um artefato extraordinário. A fotografia está no livro, mas a luva está na sede da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, ofertada por essa bisneta de Frederico Figner. Tu sabe uma coisa que eu não aguento ouvir, Samuel, eu não suporto ouvir, e eu ouço muito da boca até de espírita.
Não, a ciência vai comprovar a imortalidade da alma. Eu digo, meu Deus, David Richer, Crookes, 2 prêmios Nobel, uma mediunidade dessa, meu Jesus. Os cientistas já chegaram lá, já está mais do que comprovado. Eu acho que falta muita gente estudar, porque são homens de ciência, de laboratórios, e de uma conduta ilibada. Não se pode, digamos, pré-julgar a atitude deles como cientistas, que são cientistas a toda a prova. E eles é que atestam que a alma sobrevive à morte do corpo. Os fenômenos lá que Crookes investigou e que Richer, ao lado de quem? De Gabriel Delano, de Ernesto Bozano, de Jacques Zakoff, também Arthur Conan Doyle participou, que trabalhou também na teoria da evolução, como é o nome dele? O inglês, que esteve, inclusive, aqui no Brasil. Alfredo Russel Wallace. O Russel Wallace, todos eles atestam essas coisas, né? Então, não há como dizer, mas estavam todos loucos, estavam todos enganados, e eles não eram espíritas, muitos deles, como é o caso do Charles Richer. E uma coisa que me impressiona, Samuel, é a honorabilidade, que eram homens que tinham um nome que não iam colocar numa loucura, para macular a sua trajetória na ciência já, não é? Não ia. Meu amigo, vamos lá, Samuel Magalhães. Samuel é nordestino mesmo, conversa fácil, o tempo voa. Meu querido, vamos para outro aspecto. Rapaz, você é um pesquisador polimorfo, né? Várias frentes. Pessoal, isso que eu vou falar com o Samuel agora se encontra, vocês podem acessar o site do Conselho Espírita Internacional. Vejam bem, a Revista Espírita, houve um espaço, né, Samuel? Dossiê Páscoa. Dossiê Páscoa foi criado, e o Samuel faz um trabalho também de pesquisa do cristianismo primitivo relacionado ao espiritismo. 2 artigos que o Samuel me passou, fantásticos, né? Zaqueu do Sicômoro à Mesa com Jesus, e Maria Madalena, a mensageira da ressurreição. Mas eu queria saber essa tua pesquisa, Samuel, que relação é essa que você faz do cristianismo primitivo com o espiritismo? Olha, o cristianismo primitivo, ele nos oferece, no campo das personalidades, muitas almas que superaram a si mesma na busca dessa espiritualização, e que a força da própria vontade vieram a se tornar ícones do cristianismo primitivo e colaboradores diretos de Jesus. A gente fala muito de Paulo de Tarso, até porque Paulo é bastante conhecido até pelas suas cartas também, e pelo que temos em Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas. Mas muitos outros personagens, eles permanecem assim sobejamente difusos ou pouco conhecidos, né? Então, ocasionalmente, nós temos feito algumas pesquisas até para conhecer melhor esse cristianismo primitivo, até pelo seguinte: Jesus sabia que a humanidade iria adulterar a sua mensagem, iria modificar-lhe o sentido, iria se distanciar do seu cerne. E é por isso que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus dizia, onde Jesus falou que se vós me amais, guardar o meu mandamento, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que é o Espiritismo, esse cristianismo vivo. Mas esse cristianismo, digamos assim, sem essas peias que foram colocadas, sem essa ganga que lhe foi imposta nesse cristianismo, que o desfigurou, que o cobriu. Então, esse cristianismo primitivo, mais puro, ele tem muito a ver com a proposta espírita. E como há muitas coisas assim que são incompreendidas, apesar de algumas contribuições mediúnicas,
é preciso também mergulhar na história. Embora a história não vá revelar tudo, porque as fontes são poucas, algumas não são confiáveis, mas há como estabelecer muitas coisas e que possam servir de exemplo. No caso, por exemplo, do Zaqueu, o publicano, que é um encontro que Jesus vai ter, que só está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, ali, 18, 19 em diante, a gente vai encontrando. Nós vamos ter a última viagem de Jesus naquela ocasião, antes da crucificação, quando ele deixa a Galileia no norte, desce, contorna a Samaria, que não deixa ele entrar lá, contorna por Decápolo e passa o Jordão e entra em Jericó, que é quando ele cura o cego Bartimeu, e ele vai estar com Zaqueu. E Zaqueu, ele, segundo a tradição, ele se converte ao cristianismo. Diz Eusébio de Cesareia, com base nos textos também de Clemente de Alexandria e outros, que Zaqueu converte ao cristianismo e caminha com Pedro, e mais tarde assume a igreja de Cesareia Marítima, onde ele dirigiu essa igreja. E a dona Ivone do Amaral Pereira, ela teve a ocasião, isso quem nos relatou foi o Afonso Soares, que era amigo dela, Afonso Soares, diretor da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio, que ela dizia que Zaqueu teve a última reencarnação aqui na Terra com Bezerra de Menezes. Então, há uma relação entre Zaqueu e o Espiritismo, até por conta da presença de Bezerra aqui no Brasil como apóstolo do Espiritismo. Então, nós exploramos essas questões do Zaqueu, descemos as questões históricas, meu querido, vamos trazendo esse percurso Samuel, dele. Só brevemente, então, cai por terra aquela tese de que Bezerra de Menezes teria sido o terceiro apóstolo. Olha, pelo seguinte, apóstolo. Quando nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, na escolha de Judas, já no capítulo 1, que ali a gente já vão narrando as histórias, e que vai falar da escolha do substituto de Judas Iscariotes, nós vamos encontrar no texto de Lucas, quando ele vai escolher, eles vão escolher esse substituto, que esse escolhido acompanhava Jesus desde o começo. O texto é muito claro quando diz que seria escolhido alguém que acompanhava o Senhor desde o início. Como Zaqueu só conheceu Jesus na última viagem de Jesus a Jerusalém, conforme está lá no Evangelho, Zaqueu não pode ser Matias. Não tem como ser. Porque o texto de Atos dos Apóstolos diz claramente que aquele que foi escolhido era, de fato, alguém que andava com Jesus desde o início. E Zaqueu não andava. Ele só conhece Jesus já nos últimos dias do Cristo, porque depois dali ele chega a Jerusalém, que é de Jericó para Jerusalém é perto, e uma semana depois, segundo os relatos, já nós temos a crucificação. Então, só aí já não há como conciliar que Zaqueu seja o Matias que foi eleito para assumir o lugar de Judas Iscariotes. É uma análise muito simples. Mas Bezerra, Zaqueu foi uma alma extraordinária, que a partir dali nós vamos encontrá-lo, segundo as revelações mediúnicas, ele estará em Ave Cristo, né? Ele é o irmão Corvino, reencarnado, ele é irmão Corvino, reencarnado. Essa declaração aí é do Chico, ele é irmão Corvino, e a última encarnação dele aqui no Brasil como Bezerra de Menezes. Então, para nós vermos até que alguns desses personagens do cristianismo primitivo, eles estiveram conosco aqui no Brasil. Bezerra, que, segundo o Chico, não precisa mais reencarnar na Terra.
Além dele, nós vemos também outro espírito que não precisa mais reencarnar aqui, é o Antônio Luiz Saião, e está lá no livro Voltei, do irmão Jacó, através do Chico. Então, nós temos essa relação de Bezerra, que é Zaqueu. Então, por exemplo, são almas que estiveram aqui no Brasil na realização desse trabalho. Então, o Zaqueu, que nos chamou muita atenção para essa pesquisa, foi essa questão. Aí nós mergulhamos nas questões históricas, nessa questão dos publicanos, de onde era que vinha, que isso era do direito romano. Então, nós estendemos, não era uma coisa só dali do povo judeu. Na verdade, Roma fazia isso em todas as possessões, onde ele dominava, ele colocava gente dali mesmo para arrecadar os impostos, e essas pessoas eram chamadas de publicanos, daí esse não público, era um funcionário público. Só que Zaqueu era muito rico, ele não era um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha muita gente que trabalhava para ele. Publicano era Mateus, mas o Zaqueu era chefe dos publicanos, era um homem muito rico, muito rico. E uma alma bondosa, era uma alma assim extraordinária, já naquele tempo, embora vivesse em meio à riqueza, e ele atravessa essa prova da riqueza já ali naquele instante, ele deixa a riqueza para seguir o Cristo. Então, são almas que vale a pena ver o exemplo. Maria Madalena, que ainda muita gente insiste em ver a Madalena como prostituta. Primeiro, não há nos evangelhos nada que sustente essa ideia. Madalena, ela só é comentada nos evangelhos durante a vida pública de Jesus, a sua vida messiânica, uma única vez. Está no evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 a 3, que é quando Lucas diz que ela foi curada de obsessão e que ela, juntamente com outras mulheres, ele cita lá nessa ocasião, Joana de Cusa e Susana, sustentavam com seus bens o movimento de Jesus, ou seja, elas mantinham financeiramente o movimento de Jesus, eram essas mulheres, com o dinheiro delas. Mas não diz que ela fosse prostituta em canto nenhum. Depois Maria só aparece na crucificação de Jesus, depois na ressurreição. Então não há amparo para isso. Samuel, veja bem, né? Chico Xavier psicografou a obra do Humberto de Campos, A Boa Nova, e está lá ela como ex-meretriz. Está escrito lá, ex-meretriz. Como é que fica isso, amigo? Olha, pessoalmente, eu penso que cada personagem do Novo Testamento, tanto aqueles luminares como outros, são arquétipos, são modelos. Então, como se criou essa auréola em torno de Maria Madalena, de alguém que tinha muitos erros, no caso, aí levam para a prostituição, podia ser qualquer outro problema, ela tinha um processo obsessivo. Continuam usando isso, mas eu vejo que é a hora, por exemplo, de se parar com isso, porque historicamente não tem sustentação. Então, digamos assim, Humberto de Campos usou uma imagem arquetípica. Não é? Ele usou o que tem para trazer uma lição para nós, e que esses espíritos muito elevados não se incomodam com isso. Quem primeiro comentou, que fez essa confusão, inclusive no artigo nós colocamos, foi um dos papas, aí no final do século VI, o Papa Gregório Magno, numa homilia dele, que nós conseguimos essa homilia em latim, colocamos uma tradução no texto, em que ele, nessa homilia, nesse sermão dele, ele diz que Maria Madalena, né, é a mulher prostituta e é Maria, irmã de Lázaro. Ele faz uma mistura. A partir dali que se cria isso em torno de Maria Madalena. Até então não existia. Agora, a Igreja já reconheceu, Bruno, no Concílio Vaticano II, na década de 1960, que houve um engano do Papa. E isso a Igreja reconheceu e já publicou documentos, é documentado. A Igreja reconhece que é um equívoco do Papa Gregório Magno. E o último Papa agora, o Papa Francisco,
agora eu acho que 2016, que eles já comemoravam o dia de Madalena. Mas a igreja hoje confere a Madalena o mesmo status dos apóstolos. A festa dela é igual à festa dos apóstolos, e eles a chamam de apóstola da esperança. Eu acho também, eu acho que depois Maria, a parte que é o concurso, é o maior vulto do evangelho, não é Maria? Agora, mas Samuel, veja bem, eu quero me ater à fonte mediúnica. É até bom esse momento, que é o único momento que eu estou questionando aqui a questão de Maria como prostituta, porque você cita o querido Divaldo. São fontes fidedignas, há uma obra primícia do reino, que depois de Paulo Estevão, eu acho a obra mais bela da literatura mediúnica de evangelho. Onde o Divaldo coloca lá que ela é possuída por 7 demônios, né? Quando ela tem um encontro com Jesus, meu ventre já foi varado 1000 vezes, eu sou uma decaída. Então, se Paulo, meu querido Samuel, olha a minha pergunta, Paulo deu chamado, na expressão do Iandoli Júnior, né? O salto quântico de Saulo para Paulo, né? Criminoso para grande apóstolo, por que Maria não pode também ter dado esse salto quântico de decaída para, depois do encontro com Jesus, essa grande apóstola, né? Eu acho muito essa coisa do meretriz, se cria uma coisa que a literatura mediúnica aponta. Aí são 2 espíritos, né? Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, né? Aí fica, eu reconheço a história, a Igreja Católica até fazendo uma retratação, mas tem a literatura mediúnica, não é, Samuel? Olha, como eu falei, essa literatura mediúnica, ela traz assim esse arquétipo. Historicamente, não há qualquer justificativa. E sobre essa questão mediúnica, uma das coisas que nós fizemos nesse trabalho, eu olhei todas as mensagens de Emmanuel que fala de Maria Madalena, e nenhum ele disse que ela era prostituta, através do Chico. Não há nenhuma mensagem de Emmanuel, que são várias, em que ele fala de Madalena, em que diz que ela era prostituta. Ela diz que ela foi alguém que estava com obsessão, que tinha problema, precisava corrigir rumo, mas ele não fala isso. É uma observação que nós temos e precisamos fazer. Depois, quando você pega o Boa Nova e pega o Primícia do Reino, você vai pegar, por exemplo, no Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, ele vem nos dizer que Maria, antes da sua conversão, né, que nunca ouvira as prédicas de Jesus. Já no outro diz que ela ouviu. Em um dos livros, diz que Maria, depois que encontrou com Jesus e que mudou, doou seus bens para distribuir as coisas com os pobres. Amélia Rodrigues diz que antes ela já deu tudo, antes de ver Jesus, de encontrar Jesus, que é naquela ocasião da mulher pecadora, que está em Lucas, no capítulo 7, vai dizer que ela já tinha doado os bens. Aí nós vemos uma incongruência. Humberto de Campos diz que ela não fez isso. Amélia Rodrigues diz que fez. Lucas ainda diz que Maria Madalena sustentava com seus bens o trabalho messiânico de Jesus. Como é que ela deu tudo e sustentava com os bens? Sim, Samuel, mas a questão... Nós precisamos... É uma minúcia da vida dela, de deu bens ou não. Agora, a questão da meretriz é atestada por Campos e por Amélia Rodrigues, né? Não, eles falam isso, mas dentro desse arquétipo não há... Dentro desse arquétipo, a gente pode ir embora a miudeza de detalhes da obra de Amélia Rodrigues, Primícia do Reino. Mas a miudeza de detalhes ela pode ser criação do escritor. Dentro de um fato, você tem a licença de criar. Você está entendendo? Outra coisa, por exemplo, eu digo para você ver a diferença entre um espírito e outro para saber se eles estão falando de história.
Humberto de Campos diz que o Simão, que recebe a mulher pecadora, lá de Lucas 7:1, ele diz no texto dele da Boa Nova que Simão morava na cidade de Naim, que é o que a maioria dos estudiosos hoje em dia concorda que ele moraria em Naim. Amélia Rodrigues diz que ele morava em Magdala. Então, nós precisamos ver, os espíritos estão errados? Ou será que isso não é importante? Ou será que eles estão trazendo um arquétipo para a gente, alguma coisa que possa traduzir? Outra coisa, por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, ele fala daquela pecadora na casa de Simão, onde Jesus vai para aquele banquete, que aquela mulher que chega e tal. Ele fala no capítulo 7 dessa mulher. Logo em seguida, que o capítulo é curtinho, no capítulo 8, ele fala que Jesus curou essas mulheres e ele dá o nome de Maria Madalena, porque ele não disse no parágrafo anterior, se fosse a mesma pessoa. Nós temos que raciocinar. E, historicamente, não há nenhuma prova de Madalena como prostituta. A igreja reconhece esse erro do Papa, que só foi a partir do século VI, do final do século VI, que essa história começou a aparecer no meio cristão. Não há nada, nenhum registro. Agora, digamos... Então, historicamente, meu não querido, podemos dizer. A gente fica, eu entendo perfeitamente a questão do arquétipo. Agora, me permita dizer, eu não veria, para mim, o que vale, depois da conversão dela, o encontro com Jesus, dali para frente, sim. Se ela teve um passado, como Paulo foi criminoso, né? Matou... Claro, não, e logicamente Maria Madalena, luxúria, né? ela estava sob um processo obsessivo. O texto diz que dela foram expulsos 7 maus espíritos, mas eu estou mostrando aqui que essa literatura mediúnica ela não é história. Porque se fosse história, tinha que estar do mesmo jeito. Por exemplo, você pega no Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues diz pelo Divaldo que Maria Madalena ouviu falar várias vezes de Jesus pelas suas servas. Está lá no texto. Você pega Humberto de Campos, diz que ela nunca ouvira falar de Jesus até ir na casa de Pedro. Então, há muitas diferenças. Ou um espírito está errado, ou o outro está errado, ou eles não estão fazendo história. Eu estou com você, mas o que você diz são pequenos detalhes mais aceitáveis. Agora, eu falei só de alguns. Tem um aspecto moral, para mim, muito mais relevante do que deu objeto também. Outra coisa, o livro do Humberto de Campos, quando nós pegamos o livro do Humberto de Campos, lá no prefácio da obra, O Espírito Humberto de Campos, ele vem dizer que os 30 episódios que compõem o livro fazem parte do folclore do mundo espiritual. Não é história. Está lá escrito no livro. Está escrito no livro. Então, é um folclore. Eu acho... Não é história. Samuel, eu só acho um perigo, daqui para frente, começarem, porque cabe aí, nesse contexto todo, você confrontar qualquer obra mediúnica, isso é folclore, isso é... Não, mas isso aqui quem disse foi o próprio espírito que disse que é folclore, não sou eu. Mas a primícia não diz que é folclore, né? Não, mas Humberto de Campos diz que é folclore. Mas isso é uma questão, vamos ficar com o arquétipo. Maria de Magdala, Maria Madalena é fantástica, né? Fantástica. Agora, historicamente, não há nenhuma sustentação que Maria Madalena fosse prostituta. Os primeiros séculos do cristianismo não faz nenhuma referência a isso. A primeira vez que isso aparece na história é nessa homilia do Papa Gregório Magno, no final do século VI. Isso aí é documento. Eu já vi alguém, que eu não quero citar o nome, conhecido do movimento espírita, dizer que foi a grande primeira líder feminista. Aí, pelo amor de Deus, vamos devagar com andou, né? Não, tem gosto para tudo, né, Bruno? Agora, nas pesquisas, assim, eu me atenho muito à questão documental. E eu entendo que os espíritos, por mais respeitáveis que sejam os médiuns que nós temos, primeiro que pode haver confusão. Pode haver equívoco, isso é um aconselhamento de Allan Kardec. Eu não tenho dúvidas
assim, da honorabilidade do Chico Xavier e nem do Divaldo Franco. O que eu acho é que os espíritos não estão fazendo história. Eles não estão escrevendo, eles estão escrevendo com base em fatos que aconteceram, ou seja, é uma história não no sentido estrito, mas no sentido amplo. Ou seja, nós tivemos esse personagem, tivemos coisas em torno deles, mas não é a história, não é o fato narrado em si. Por exemplo, muitas coisas que são ditas na literatura mediúnica, todo mundo toma como novidade, mas está na tradição. Por exemplo, Paulo, decapitado, Pedro, desencarnou de cabeça para baixo. Não é revelação, está na tradição. A mulher de Pilatos, que interfere, pedindo para ele não julgar Jesus, que está lá há 2000 anos, e que Emmanuel chama de Cláudia Prócula. Ela era sobrinha, ou ela era neta do imperador Augusto, que foi o primeiro imperador, na época do nascimento do Cristo, Augusto. Mateus relata, no capítulo 27, que a mulher de Pilatos disse isso. E um texto apócrifo do século XVI que traz o nome de Cláudia Prócula, e a igreja tem a Santa Cláudia, que é em homenagem a ela. Então, não é uma revelação mediúnica, é uma coisa que está na tradição. Agora, Emmanuel, sem fora de dúvida, as obras dele são extraordinárias no campo histórico. As obras do Divaldo, da Amélia Rodrigues, assim como a obra do Humberto de Campos pelo Chico, não é uma história no sentido estrito, é história no sentido amplo. Fiquemos com a questão dos arquétipos, então, né, Samuel? Meu querido Samuel, aí não deixa de ser pesquisa. Eu estou falando com um grande pesquisador que, para mim, Samuel, você... Pelo menos no tamanho, né? Que eu sou bem grande. Não, quero lhe ver, quero lhe encontrar. É só o Samuel, apesar de ter vivido uma passagem aqui no Recife, não nos conhecemos pessoalmente. Inclusive, eu tenho uma birra com ele. Eu disse a Samuel, você deveria ter ido para a Casa dos Humildes lá comigo, com Lira, porque foi para o Peixotinho. E eu não sabia que o Samuel era palestrante, né? Soube depois, mas ele disse que não gosta muito de palestrar. Eu fui para o Peixotinho por conta de um amigo já desencarnado, o Marcos Vinícius, lá de Fortaleza, que sobrinho do Peixotinho. E ele que me encaminhou para o Humberto, para a dona Joana, para que eu fosse lá. Eu já era amigo do Marcos há muito tempo, trabalhávamos juntos no Centro de Documentação Espírita do Ceará, no jornal Ceará Espírita, fazíamos o jornal junto. Aí o Marcos disse, rapaz, tu vai para Recife, vai lá para Humberto, tal. E eu ainda fui morar perto, que eu fui morar em Boa Viagem. Aí uma coisa casou com a outra, e ficamos no Peixotinho, fomos muito felizes. Temos um carinho muito grande pelo pessoal do Peixotinho todo e saudades deles. Pessoal, e só que eu me esqueci, que eu ia citar, Humberto Vasconcelos é genro do grande médium Peixotinho, né? Por isso o nome da instituição é Fraternidade Espírita Peixotinho. Francisco Peixoto Lins, cearense, né? O Peixotinho, né? Lá da cidade de Pacatuba. Mas, Samuel, de fevereiro de 1905. Vamos retomar o meu encômio. Eu parei no meu encômio e vou prosseguir no meu encômio, né? Esse grande pesquisador, para mim, foi o primeiro que se referiu à questão que no Livro dos Médiuns já falava na quinta edição, não é, meu querido Samuel? Eu queria saber de você como é que você vê essa narrativa, porque se transformou numa narrativa, né? Se dividiu, se bifurcou essa narrativa da adulteração da obra, primeiro, a Gênese, e segundo, essa que eu acho impressionante, a primeira ainda causou uma certa apreensão no movimento espírita, essa segunda é mais uma narrativa, realmente, parece teoria da conspiração, a do céu e inferno, né? Então, Samuel, como é que você vê esse momento e esse imbróglio todo que houve com a questão da adulteração de A Gênese
e depois o céu e o inferno? Olha, Bruno, em primeiro lugar, quem conhece Allan Kardec, eu não estou falando nem de conhecer o conteúdo espírita, que é uma obrigação de todos nós, mas nem todo mundo consegue fazer a leitura de estilo do escritor Allan Kardec. Quem conhece Allan Kardec, o seu estilo literário, essa coisa todinha, vocabulário, não pode deixar de encontrar Kardec em todas as edições, na quinta edição da Gênese também. Esse é uma coisa à parte. É uma questão de análise da forma do escritor colocar suas coisas, suas ideias, de como trabalhar. Esse é um dos aspectos. Segundo aspecto, era próprio de Allan Kardec alterar suas obras para melhorar o texto. Ele mesmo diz que fazia aquilo para tornar o texto mais palatável, para que não houvessem repetições, como ele vai dizer, por exemplo, no índice de O Livro dos Médiuns, que retirou capítulos inteiros, colocou outras coisas, modificou isso e aquilo, para tornar o livro mais enxuto e até mais compreensível. Ele fez isso da quarta para a quinta edição. Quando nós mergulhamos nos postulados espíritas, nada encontramos na quinta edição que contradiga os postulados espíritas. É outro aspecto. Um outro aspecto que nós devemos ver, isso é racional, se alguém quisesse adulterar o espiritismo, ia ter que começar no Livro dos Espíritos, porque ali é que estão os princípios. Porque que iam fazer lá no último. Quer dizer, nós temos que pensar, é preciso raciocinar. Não podemos nos deixar levar, digamos assim, pelas ideias que vão chegando, ninguém sabe, às vezes, nem de onde direito, de onde é que elas chegam. Então, esse é um ponto de análise. Quem conhece a fundo os postulados espíritas, nada encontra na Gênese que contradiga, e se comparar com a quarta, também não. Então, sob esse ponto de vista, digamos, de estudo da Gênese, já é refutada. Nunca, em momento algum, nós fomos adeptos dessa ideia de que houve adulteração na obra A Gênese. E até porque, como eu digo, se quisesse adulterar os princípios espíritas, tinha que voltar para o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tinha que fazer dos outros, porque lá é a base. A Gênese, ele traz mais o aspecto científico, que Kardec vai adequar à ciência da época. As coisas espíritas que tem lá estão todas de acordo. Alguns falaram, mas tem a questão de Rustem. Pelo contrário, o texto da quinta edição é muito mais claro a posição de Allan Kardec. E apesar de dizer que nada há que pudesse ferir ao princípio espírita de que Jesus pudesse ter tido um corpo fluídico, porque não há, o espírito poderia estar materializado, os chamados a Gênese, Kardec vai dizer que não concorda, porque quando ele faz a análise, ele diz que Jesus estaria, entre aspas, mentindo, simulando, porque não teria sentido dores, nem isso, nem aquilo, era uma mentira. Por isso ele refuta a teoria do corpo fluídico, de Rustem, que, aliás, o docetismo, nós podemos retroagir até o final do século I e o início do século II. A gente vê nas cartas de João, Paulo também em Colossenses, a carta de Judas, todos eles combatem o docetismo. E Kardec é claro nesse ponto. Então, não há nada. Eu fiquei admirado com essa coisa no movimento espírita, porque nunca tive dúvida sobre essa questão. E depois que a gente estava fazendo as pesquisas, isso em 1918, no começo do ano, final de 17 e começo de 18. Na verdade, foi no final de 1917, outubro, novembro, dezembro, por aí assim. Que uma das coisas que nós encontramos é que a 11ª edição de O Livro dos Médiuns, que ela foi lançada em junho de 1869, na página verde, ela traz uma relação das obras que estavam sendo ofertadas. E ali já se divulgava a 5ª edição. Então, não podemos dizer que não foi Kardec, porque Kardec desencarna em 31 de março de 69. Se em junho já tinha a edição nova, quem era esse iluminado
que em 2 meses iria fazer a mudança, iria preparar para a tipografia para sair uma edição nova. E mesmo que fosse 2 anos, quem é que tem a estatura para pegar um texto de Allan Kardec e modificar, onde ninguém percebe assim qualquer mudança que pudesse desmerecer em pouco tempo e publicar o livro? É preciso a gente questionar as coisas, raciocinar. Eu fui professor de matemática há 20 anos, e o meu raciocínio, antes de ser historiador, é lógico. E não podemos abandoná-lo de forma alguma. Aí alguém disse, mas tem o céu e o inferno. Da mesma forma, o céu e o inferno, na época, já estava sendo noticiado. Então, não há como imaginar que não foi Allan Kardec que fez. Quem era esse espírito elevado que ia fazer isso no lugar de Kardec, num tempo curto, na época que era tudo no bico de pena para se fazer a luz da lamparina? É pensar um pouco e refutando essas coisas. E hoje, com as pesquisas dos meninos, eu digo os meninos que eles são novos, né? O Carlos Sete, o Adaí, e eles trouxeram o livro da Gênese. E eu achei ótimo não ter sido a FEB que encontrou a gente que estava vendo essa pesquisa. Que se fosse dizer que a gente estava fraudando, que a gente tinha inventado. Porque quem quer se manter nessa posição ia dizer, não, eles estão inventando. Foi ótimo que foi o pessoal de fora que achou esses meninos, eles vão receber reza muito tempo para eles. Se depender de reza, vão passar do céu. Porque sepultou de vez esse problema. Sou fã number one do trabalho dos dois, foi providencial. Samuel, deixa eu fazer uma pergunta. Se você pudesse, meu amigo, me responder. Durante muito tempo eu fiquei, rapaz, eu cheguei a aceitar no início a questão da adulteração, né? Eu não falo do ponto de vista institucional, né? Que a FEB, você foi aquele responsável, foi lá, estudou, mostrou tudo como era, mas eu queria lhe perguntar, dentro da FEB, alguns amigos seus lá que fazem parte da FEB, alguém chegou a aceitar a tese da adulteração, Samuel? Bruno, o negócio é o seguinte, quando surgiu o livro da Simone Privato, a forma como ela escreveu, primeiro eu li o livro em espanhol, depois eu ganhei de um amigo o livro em português e fui ler. Porque me passaram o livro em espanhol para fazer uma análise. Porque a forma como foi colocado, como a história foi contada, quem está próximo pode ter a ideia de que tem alguma coisa errada mesmo. Não sabe o que é, mas se contou de tal forma que não tem uma coisa errada. Agora, o que é que tem de errado? O que é que pode haver de errado? Eu acho que a Federação Espírita Brasileira percorreu exatamente o caminho indicado. Ela, antes de fazer qualquer manifestação, apesar de que as pessoas conhecem a obra de Allan Kardec, mas antes de fazer qualquer manifestação, como se o livro era uma obra de pesquisa e tal, assim, disse, não, vamos analisar, vamos olhar, e depois a gente dá um posicionamento oficial da Federação Espírita Brasileira. Porque muita gente, quando ouviu falar, fica achando que possa haver alguma coisa. Eu nunca tive essa impressão. Até porque a Gênese é uma obra que eu gosto muito e que já li muitas vezes o livro inteiro, já estudei, já tive a ocasião de estudar o livro em grupo várias vezes. Então, é uma obra que eu gosto muito e que muita gente, às vezes, não visita tanto, porque já é o último livro. Muita coisa, a ciência já avançou mais do que o que Allan Kardec coloca lá, aquela questão da ciência humana, realmente. Então, muita gente não estuda tanto a Gênese. Então, é natural que alguém ficasse assim, achando que podia ter razão. Então, nós fizemos... eu fiz o estudo intelectual da obra, apresentamos um relatório, e fiz, junto com o Jorge Brito, que é um grande pesquisador, cearense também, o Jorge Brito, uma pesquisa histórica sobre as edições da Gênese. Ele é um bibliógrafo, é a pessoa que mais conhece de publicação espírita no Brasil, das que eu conheço, é o Jorge Brito, mora aqui em Brasília, é do Ceará. Realmente sabe de tudo. E até porque ele gosta, ele é livreiro, né? A profissão dele hoje é livreiro. Então, nós fizemos esse levantamento todinho,
de todas as publicações da Gênesis, foi quando encontramos essa história no Livro dos Médiuns e tudo, e apresentamos a FEB. Apresentamos numa reunião lá, que a FEB tem os assessores que fazem as coisas, porque não dá tempo todo mundo fazer todas as coisas. E como a gente estava na área de memória, eu e o Jorge, coube a nós fazer esse trabalho, embora outros companheiros colaboraram com isso, como o Geraldo Campetti mesmo, apesar de muito ocupado, o Evandro Noleta, apesar de muito ocupado, inclusive produziu texto, essa coisa todinha, a gente fez esse trabalho. Mas algumas pessoas, né, a gente sentia que se não achava que era adulteração, mas achava que podia ter, o que é natural. Porque antes de se conhecer o livro, da forma como foi apresentado, dá-se a impressão de que sim. Então, eu acho que o pessoal da FEB, acima de qualquer coisa, dos que nós convivemos, fizeram aquele caminho que toda pessoa conscienciosa faz. Vamos analisar, e só depois da análise a gente faz um posicionamento. Então, aí a FEB foi produzido um documento que o Godinho assinou, o primeiro, depois teve mais outro, teve artigo que o Noleto fez, inclusive sobre a Amélie Boudet. Nós fizemos uma entrevistazinha aí, o Jorge Brito, que ainda hoje eu acho que está na página da FEB, como parte dessas pesquisas, mas é muito natural que alguém possa ter tido dúvida, até porque essa história de adulteração da Gênese, ela é muito antiga no movimento espírita. E foi bom essa questão todinha, porque foi a oportunidade de mergulhar, e esses meninos agora acharam o livro, e acabar de vez com essa questão. Não há isso. Eu, de mim, nunca tive qualquer dúvida sobre a autoria das alterações na Gênese, no Céu e Inferno, porque quem conhece o escritor Allan Kardec vai identificá-lo em qualquer ponto. Não, foram, para mim, os dois primeiros que refutaram foi você e Donha, lá atrás. Agora você... o João Donha, um trabalho excelente do João Donha. Fantástico, né? Maravilhoso. E outra coisa, esmiuçada, ele vai nos cantinhos, nas coisas, né? E é isso que tem que se fazer. Nós não temos que tomar partido. Nós temos que analisar as coisas e mostrar. Agora, se alguém não aceita, também está livre para isso, não é obrigado. Agora, muita gente diz, porque a FEB não publicou, a FEB não fez mais isso. Isso já está resolvido. Por que a FEB vai ficar gastando, como se diz, vela com defunto ruim? A FEB, como outras instituições, eu acho que não precisam mais estar nisso. Essa questão está elucidada, tem outras coisas para cuidar, para fazer. Não é que a FEB não queira fazer, é porque entende que não precisa. E eu acho que não precisa. Meu querido amigo Samuel Magalhães, a última questão que eu vou lhe fazer, eu ia lhe fazer uma que caiu por terra, por tudo que você falou, o teu trabalho de pesquisa do cristianismo primitivo, né? Um pesquisador cristão, é claro que sim, a gente está aqui com um pesquisador cristão, mas, Samuel, a FEB, ao longo do tempo, me permite a expressão, eu com 18 anos, né? Com 18 anos a gente é rebelde, eu dizia que a FEB era como um Vaticano, né? No meu arrobo juvenil. Hoje, no quase velhice, né? Aos 54 anos, eu tenho feito uma revisão muito grande do jovem lá atrás, entrevistando pessoas como Geraldo Campetti, o querido revisor, não é? o Jorge, né, de Oliveira, então, maravilhoso, Marta Nunes, Noleto, e você, são pessoas tão humanas que, vejam bem, houve um momento aqui, a questão do arquétipo, mas que permite até a gente, o contraditório, a gente conversar, que achávamos antigamente de nós que eram pessoas que eram cardeais, e não é nada disso, né? Meu querido, como é que você vê esse momento novo com a pandemia, todas essas arenas do diálogo, Samuel, e o papel da FEB, a gente ter um olhar para a FEB realmente. Eu converso muito com meu amigo Leonardo Marmo Moreira, e o Marmo diz muito isso. Bruno, tanta fragmentação, tanta coisa, que a segurança que a gente tem no movimento é a Federação Espírita Brasileira, né? Exatamente o que antes achávamos que era uma coisa devagar, não. Hoje é a coisa que é a salvaguarda da ponderação, do equilíbrio.
como é que você traz para a gente aqui o papel da FEB nesse futuro, de agora em diante, no movimento espírita, meu querido Samuel Magalhães? Olha, Bruno, não é que a FEB, em algum momento na sua história, não tenha tido dificuldade, porque seria negar o processo evolutivo. Mas, inclusive, está sendo feito, temos participado aí com o Geraldo, a Marta e o Jorge Brito, alguns encontros virtuais acerca da história da FEB, lampejos. Mas, quando nós mergulhamos na história da FEB, nós vimos a grandeza da FEB em todos os períodos. E a luta não é da FEB, a luta é do movimento espírita. E, lógico que houve divergência. Se houve divergência no cristianismo primitivo, como nós vamos ver Paulo em divergência com Tiago, de Jerusalém, o chamado Tiago Justo, o Tiago irmão do Senhor, Paulo tinha divergência com ele, e quando ele via para Roma, que ele, tomando as anotações do Evangelho, ele veio reconciliar com o teu adversário enquanto está caminhando com ele, ele resolve passar lá para conversar com ele. Então, algumas dificuldades existem. Agora, a FEB tem feito um trabalho magnífico, tanto que é mais do que centenária. Eu digo que a FEB tem 3 séculos, porque nasceu no século XIX, passou o século XX e estamos no XXI. E há muito trabalho na FEB. As pessoas que estão à distância, eu estou falando isso, eu não ocupo cargo de diretoria na FEB, nunca ocupei cargo de diretoria na FEB. Eu já colaborei assim, como colaboro ainda com a área de memória, coordenei uma parte da área de memória, mas não ofereço. Então, eu falo do que vejo na FEB, do que vi. E há um equívoco de muita gente aí fora que colocou essa auréola pesada na FEB. Isso não existe. O pessoal na FEB vive trabalhando e muito. Cada minuto que sobra na vida dessas pessoas é dedicado ao serviço. A FEB tem trabalho assistencial muito grande, do qual eu participo, com algumas famílias, algumas não, são distribuídas 180 cestas por semana só aqui, ou por mês só aqui em Brasília, e mais outras atividades. Na área do estudo doutrinário, na área da publicação, o cuidado da FEB com os livros que vão ser publicados. Muita gente achava ruim mandar o livro para a FEB, porque a FEB passava 6 meses para dizer se ia publicar ou não, porque passa por uma equipe que vai estudar, que vai analisar o livro sobre o aspecto doutrinário, sobre o aspecto literário, para poder liberar. Por exemplo, os livros que escrevi pela FEB, o Charles Richer, eu morava no Recife, então eu não tinha essa relação com a FEB. Ele ficou quase 1 ano na FEB sendo estudado, analisado, para saber se autorizava a publicar. O Ana Prada eu já estava aqui, mas ele passou por 3 revisores para saber se podia ser publicado. E a FEB é esse guardião, não que seja assim a instituição. Agora, às vezes as pessoas falam porque desconhecem, e a FEB não manda no movimento espírita, o FEB coordena. O nosso movimento é federativo. Federativo é uma coisa de organização. Cada um tem sua independência onde está, né? Então, por isso ela é federativa aqui nesse sentido. Então, a FEB não manda no movimento. E a FEB tem trabalhado muito. E nesse momento de pandemia, a FEB tem sido importante por várias coisas. Primeiro, as atividades estão suspensas, como manda a questão sanitária. É uma questão de bom senso. Eu vou lá na FEB vez ou outra, nessas minhas pesquisas, uma coisa ou outra, mas não tem gente, é só um ou outro que estão lá, com todos os cuidados, passado a orientação ao movimento espírita, não deixou de fazer as reuniões com o movimento espírita virtuais, os seus encontros também virtuais internos. Então, o pessoal da FEB está trabalhando, está todo mundo torcendo para essa pandemia arrefecer, para nós voltarmos ao normal. Mas a FEB é essa instituição que foi criada, e a gente sabe no bojo dela, para coordenar o movimento espírita, e não só no Brasil, a FEB tem influência no mundo todo. Agora, quem mergulha na história da FEB, a gente vê a luta desses pioneiros, dessas pessoas, e dos que estão hoje também trabalhando. Nestor Mazotti, por exemplo, desencarnou há poucos anos. Eu conheci o seu Nestor, convivi com ele ali. Olha, foi uma das almas mais extraordinárias que eu conheci, bondosa.
idealista, e que ainda hoje eu sinto saudade do seu Nestor. Então, são essas pessoas que fazem a FEB. Você vai, o pessoal da diretoria, os trabalhadores em geral, os funcionários, que a FEB tem funcionário, que precisa funcionar de dia. Alguns não são espíritas, mas todos eles dentro digamos assim, daquela posição espiritual, daquele respeito. Então, a FEB é isso. E a FEB quem faz somos nós, é um movimento espírita. E não creia nessas bobagens que diz por aí pela FEB. Chama esse povo para passar uns 15 dias aqui trabalhando. Se eles não deixar o espiritismo que acha que tem que se vestir mais, eles vão aplaudir o que está sendo feito. Meu amigo, Jesus já dizia há 2000 anos, não se atira pedra em árvore que não dá frutos, meu querido. Meu pai sempre dizia que não se agrada a gregos e troianos. Ninguém agrada a todo mundo. Meu querido amigo Samuel, olha, foi uma alegria, viu? Estão aqui nos assistindo os obsessores seus, viu? Luciano Pai, Jader Sampaio, Lira Neto, né? Seus abraço, Lira. Né? A turma do barulho, da pesquisa, né? Pois é. Meu querido Samuel, eu queria que você, essas palavras finais, sua despedida para esse público aqui que nos ouviu durante 1h30, quase 2 horas, por favor. Bruno, primeiro queremos outra vez agradecer a oportunidade e dizer, ressaltar que o Espiritismo é uma doutrina de livre exame, não há imposição. E quando Allan Kardec vem nos dizer que o Espiritismo é uma doutrina de livre exame, ele vem nos dizer que só devemos aceitar aquilo que nossa razão aceite, que a doutrina espírita não é dogmática sob o ponto de vista teológico. Então, toda discussão sadia é bem-vinda e nós aprendemos uns com os outros. E a oportunidade que você tem oferecido a todos que vêm aqui nesse programa de entrevista tem sido uma oportunidade muito boa em que expressões distintas são colocadas para que nós tenhamos aí, digamos assim, uma amplitude maior de opiniões e ideias, sabendo que no centro permanece o Espiritismo, como diria o outro, imovível. O Espiritismo não se mexe, as pessoas em volta, sim, até um dia chegar no cerne. A doutrina permanece intacta ali, né? Então, satisfação e uma gratidão muito grande, meu amigo. Deixo um abraço a todos aqueles que acompanham esse trabalho, pedindo a Jesus desde já que nos abençoe a todos e nos mantenha em sua paz. Meu querido, então, eu vou pedir a você para encerrarmos com sua prece. Vamos orar, Samuel? Ah, sim, vamos fazer a prece então, né, Bruno? Senhor Jesus, divino amigo, divino tutor de nossas almas, assiste-nos por bondade em nosso caminho, a fim de que possamos aproveitar as oportunidades que a vida terrena nos oferece, a fim de avançarmos na estrada evolutiva. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que, não te compreendendo a mensagem, nós enveredamos por caminhos escuros, cometemos desatinos, para depois nos arrependermos. Que na presente romagem possamos acertar mais do que nas outras, a fim de alcançarmos a redenção. Jesus amado, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde tantos corações padecem, onde a dor ainda vergasta a tantas almas para a sua própria libertação. Assim sendo, nós te rogamos para que sejas o lenitivo de todos, seja o amparo de todos, seja o arrimo de cada criatura. Envolve-nos em tua paz, ensina-nos a servir e amar
o nosso semelhante, distribuindo quanto já temos em nós de bem, para que vejamos mais amanhã a nossa terra renovada. Jesus, divino amigo, queremos agora agradecer a Ti por esses momentos que aqui tivemos, em que conversamos acerca do Espiritismo, acerca da Tua mensagem, porque sabemos não ser merecedores de tantas bênçãos. Mas, como Tu dissestes que não viestes para os sãos, mas para os doentes, entregamo-nos em Teus braços, para que, curados pelo Teu amor e a Tua sabedoria, amanhã possamos dizer contigo: eu venci o mundo. E a paz, então, seguirá conosco aonde formos. Fica conosco, nós te rogamos uma vez mais, e dá-nos a tua paz, que assim seja. Olha, eu já era seu admirador, mas era uma admiração fria do tempo, né? Agora é uma admiração quente, com essa vibração aí, esse sorriso, viu? Pois é, nós somos irmãos, moramos em casas separadas por necessidade evolutiva, né, Bruno? Meu amigo, shalom, paz e bem. Obrigado, fique com Deus.